Amém. É bom estar aqui mais uma vez. Semana passada eu falei sobre o amor de Deus por nós. Quem estava aqui ouviu, recebeu. Eu espero que tenha impactado a sua semana. Realmente nós pensarmos que Deus me ama. Deus está comigo. Deus morreu por mim para me salvar. De uma maneira muito particular. Eu hoje quero continuar a falar ainda de amor. Eu quero ler Mateus 22, a partir do versículo 35 até ao 40. Diz assim: Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ama o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Deus deixou um mandamento, que na realidade são dois. Mas o primeiro mandamento é aquele que nos leva a fazer o segundo mandamento. Hoje não consigo escolher o certo. O primeiro mandamento que Jesus nos mandou é de amar a Ele. Amar a Ele de todo o nosso coração. Amar a Ele de toda a nossa alma. Amar a Ele de todo o nosso entendimento. E em Marcos diz que amar a Ele com todas as nossas forças. Amar a Ele completamente. Tudo o que há em nós é para amar a Deus. Tudo o que nós fazemos é para amar a Deus. A semana passada nós vimos que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em 1 João 4,19 diz isso. Nós amamos porque Ele nos amou. E porque Ele nos ama, e com essa certeza de que Deus nos ama, Ele nos capacita para que a gente o possa amar a Ele. Que é isso que Ele requer de nós. Então hoje a nossa mensagem é como amar a Deus de todo o coração. Como é que nós podemos amar a Deus? O que é que significa realmente amar a Deus? Como é que nós podemos fazer isso? Como posso amar a Deus? Deuteronômio 6, lá no Velho Testamento, aquilo que Jesus disse, na realidade, Ele foi buscar a Deuteronômio 6. Já lá no Velho Testamento, Deus tinha dado estas instruções aos israelitas. Ele tinha dito algo, e estes versículos são tão importantes para nós podermos entender o que Deus requer de nós, como seus filhos amados. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4 até o versículo 9, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aqui Deus faz uma coisa muito interessante. Ele pede ao povo israelita para o amar e Ele conecta esse amor com os mandamentos que Ele dá. Então nós vemos que amar a Deus não tem a ver com sentimento, mas sim tem a ver com obediência. Não tem a ver com sentirmos aquele sentimento muito quente ou muito borboletas no estômago. Tem a ver com que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. O que é que quer dizer? Que tudo aquilo que Ele diz, que possa transformar a vossa vida. Que vocês vivam a vossa vida de acordo com tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É nossa obrigação como pais nós ensinarmos os nossos filhos.
Muitas vezes nós estamos à espera que a igreja ensine os mandamentos, ensine quem é Deus, ensine o plano de salvação, ensine sobre graça, ensine sobre amor, ensine as coisas de Deus às crianças. Só que eles passam uma horinha aqui conosco. Eles passam o resto da semana toda com vocês. E na escola eles não vão aprender nada sobre Deus. Não vão. Porque neste momento, na escola, eles aprendem o que é contrário à palavra de Deus, muitas vezes. Então nós temos essa obrigação, ensinar aos nossos filhos, conversar sobre elas, falar, dar exemplos e principalmente nós fazermos para eles verem que nós estamos a fazer. Amarre-as como sinal aos seus braços e prende-as na testa. Escreva-as no batente das portas de sua casa e nos seus portões. O que é que isso quer dizer? Que cada dia, a cada hora, nós precisamos de ter em mente, nós precisamos de saber, nós precisamos de conhecer, nós precisamos de falar os mandamentos de Deus. Ele só quer o quê? Que nós o amemos. O que é que amar quer dizer? Obedecer às suas palavras e aos seus mandamentos. Aqui ele diz amarre como sinal nos braços. A gente vê os nossos braços, não é? É tipo, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que ter cuidado se está de acordo com a palavra de Deus. E depois ele diz sobre a testa. Eu pensei assim, testa? A gente não vê a nossa testa. Sabem porquê que é a testa? É para os outros verem. É os outros verem. As nossas atitudes, aquilo que nós dizemos, como é que nós nos comportamos, vai estar na nossa testa, vai estar na nossa fisionomia. Os outros vão ver os mandamentos de Deus através da nossa vida. É por isso que é a testa, não é? Que é estranho amarrar na testa, escrever na testa. Focar todas as nossas forças, toda a nossa mente, todas as nossas emoções, tudo aquilo que nós somos, apaixonadamente, nós amarmos a Deus. Deus nos chama para sermos santos. Santidade quer dizer separação. Separado para o uso exclusivo de Deus. Separado de algo. Sabe do que é que nós somos separados? Do mundo, do pecado. Deus nos retirou do pecado e nos colocou no reino dele. E hoje em dia, quando Ele olha para nós, Ele nos vê santos, santificados. Mas essa santidade é obtida a cada dia que passa. Todas as vezes que Paulo escrevia, ele dizia aos santos que congregam em Coríntio, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que se reúnem na casa da irmã não sei quantas. Aos santos, nós somos os santos que se reúnem em Roscommon. Glória a Deus. Mas essa santidade quer dizer que nós temos uma obrigação de viver separados do mundo. Uso exclusivo de Deus. Essa santidade deve ser praticada a cada dia. Essa santidade deve ser algo que nos vai custar, mas que Deus já nos capacita a cada dia para que nós possamos fazer as obras que Ele já de si antes preparou. Ele nos dá a graça, Ele nos dá o Espírito Santo para que nós possamos ultrapassar, para que nós possamos fazer uma vida que o agrada. E isso é maravilhoso. Aquilo que nós temos que fazer é preparar, esforçar, sair da zona de conforto. Sabem uma coisa que eu acho tremendo? Eu estou-me a mexer muito, meu marido. Uma coisa que eu acho tremendo, as pessoas que estão-se a preparar para as Olimpíadas. Eles são um exemplo para nós cristãos. E Paulo até falava sobre isso, do atleta. O atleta. Há pessoas que passam anos e anos e anos da vida deles, começam com 6, 7, 8 anos de idade e, por exemplo, alguém que vai correr os 100 metros. Ele corre e todos os dias pratica e come bem
e não tem vida, e não faz nada, nada, tem uma preparação total para quê? Para que ele depois chegar às Olimpíadas e conseguir ser o melhor. Para quê? Para ganhar uma medalha corruptível. Só para ser o melhor. Em relação, por exemplo, à ginástica, que eu gosto muito de ver, aquelas mulheres que elas saltam e pulam e fazem aquelas acrobacias todas, muitas delas começaram com 3, 4 anos de idade. Na China, há casas em que eles pegam nas crianças e eles obrigam elas a praticar todos os dias. Elas choram e elas passam horas e horas. Para quê? A China é um dos países que tem mais medalhas a nível de ginástica e tudo isso. Para quê? Para ganhar uma medalha. Para serem os melhores. Sabem o que é que a gente vai ganhar? A recompensa de Deus lá no céu. Não é uma medalha corruptível. Vamos ganhar uma recompensa eterna. Eterna. Então nós, para podermos ganhar essa recompensa, nós já temos a vida eterna. Não estou a dizer que é as nossas obras, é o nosso esforço que vai ganhar a salvação. Não é. Salvação é pela graça, pela fé. É por termos fé naquilo que Jesus fez na cruz, que já está terminado. Mas vai haver a recompensa daquilo que nós fizemos aqui na terra. Com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer. Ele tem um plano para nós fazermos. Ele tem algo que Ele deu somente a si para você fazer. Alguns Ele chamou para pastores, mas alguns Ele chamou para engenheiros, para estarem lá fora a cuidar das pessoas e a evangelizar lá fora. Alguns Ele chamou para trabalhar no restaurante, alguns Ele chamou para trabalhar em outras coisas. E Deus vai usar cada um no lugar certo, no momento certo. Mas nós temos que buscar e saber o que é que Ele deseja da nossa vida. E a recompensa é muito grande. A recompensa vai ser muito grande. Então, voltando, como é que podemos amar a Deus? 2 coisas que eu quero realçar. Primeira coisa, conhecendo a Deus a cada dia mais. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Oséias 4:6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Como é que nós conhecemos a Deus? Através da leitura da palavra. É impossível. Hoje em dia, muitas vezes, o nosso conhecimento de Deus é baseado em músicas, é baseado em dizeres cristãos, é baseado em pregações que a gente ouviu, que às vezes nem conhecemos a vida da pessoa, não sabemos se ela é uma pessoa que realmente lê a Bíblia e que está a ensinar algo certo. Como nós não lemos a Bíblia, não podemos saber se eles estão realmente a pregar algo de certo. E nós somos iludidos em pensar que nós conhecemos a Deus. Mas talvez o Deus que a gente esteja a adorar, o Deus que nós conhecemos, não seja o Deus de Israel, não seja o Deus Todo-Poderoso, não seja o Deus Criador dos céus e da terra. Pode ser um Deus criado pela imaginação das outras pessoas. Então nós temos que ter a nossa própria experiência de leitura diária da Bíblia. É impossível conhecer a Deus sem nós mergulharmos fundo na palavra. Não podemos. Quando a Bíblia diz assim, nós temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento. A nossa mente tem que estar transformada. Romanos 1:2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício quer dizer que não é fácil. Sacrifício quer dizer que temos que fazer um sacrifício. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós
conhecemos Deus. Muitas vezes nós vimos mais pela emoção e pelo aquele sentimento de entrega a Deus. Não é? Alguém chama, quero orar por ti, queres receber Jesus, vamos fazer uma oração, há um louvor muito bonito, há algo a acontecer e há muita emoção no caso. Muitas vezes não é só emoção, é mesmo o Espírito Santo a tocar. Quando o Espírito Santo toca, há um fervor, há uma doce presença, há algo, mas isso tem a ver com a nossa alma e o nosso espírito. E Deus nos traz assim. Mas depois, no dia a dia, o que Deus quer é que nós também renovamos a nossa mente. Que nós estejamos constantemente a não pensar como o mundo pensa, mas a conhecer a Deus. E a transformação da nossa mente vai mudar o nosso coração, vai mudar a nossa maneira de agir, de falar, de reagir. É assim que funciona. Deus diz aqui, Ele quer que a gente faça um sacrifício que é o nosso culto racional. Deus nunca nos pede para a gente estar completamente a aceitar e não questionar. Ou aceitar e não usar a nossa inteligência. Ele nos deu a nossa inteligência, Ele quer que a gente use a nossa inteligência. Mas Ele quer que a gente o ame com todo o nosso entendimento. Se alguém perguntar o porquê das coisas, nós podemos ter resposta. Não só daqui, mas daqui. Experiências que nós temos a nível espiritual, experiências que nós temos, ou sabedoria que nós temos a nível mental também. As duas coisas estão conectadas. Nós não podemos ter só experiências cá dentro. Nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que o conhecer mais e mais. A Bíblia nos ensina quem é Deus. A Bíblia nos ensina do seu caráter, a Bíblia nos ensina os seus planos, os seus mandamentos, os seus juízos. A Bíblia nos ensina de onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos. A Bíblia nos ensina quem nós somos. A Bíblia nos ensina tudo aquilo que nós precisamos. Deus, Ele se revela, Ele se revelou a Moisés como o grande eu sou. Eu sou. Isso quer dizer que Ele é tudo aquilo que a gente precisa. Ele é tudo aquilo que nós temos procurado. Está nele. A gente procura em muitos lados, mas está nele. O conforto que nós precisamos está nele. Tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida com alegria, para ter uma vida com paz, para ter uma vida com propósito, para ter uma vida que faz sentido, está nele. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. Ele é o nosso esconderijo. Ele é o nosso rochedo. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso redentor. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o que cura os nossos corações. Ele é o nosso médico. Ele é o nosso comandante. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é o nosso paizinho. E tantas, 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 tantas outras coisas. Ele é. Ele é. Ponto final. Ele é. E essa experiência de saber quem Deus é vem através do conhecimento, do estudo, da leitura, da prática, de ouvir, de vir aqui à igreja, mas acima de tudo vocês próprios terem a vossa experiência, o vosso estudo em casa, de ler a Bíblia. Desculpem. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós vamos amá-lo. Quanto mais nós o conhecemos, conhecer o seu caráter, mais conhecemos o seu amor, mais conhecemos o sacrifício que Ele fez na cruz, mais conhecemos o quão perdidos nós estávamos, o quão pecadores nós éramos, a transformação tremenda que Ele fez na nossa vida, tudo aquilo que nós somos em Cristo. E quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos amar. Há algo que é muito interessante quando a gente casa. Porque a gente pensa assim, quando a gente casa, que nunca... quando a gente se encontra e casa e é aquela paixão. E pensamos assim, isto vai ser... É o dia que eu vou amar mais Ele. Mas na realidade não é. Não é. Se é um bom casamento, se é um casamento baseado na palavra de Deus,
se é um casamento de entrega, se é um casamento de sacrifício, se é um casamento de fazer o outro feliz e não a nós próprios, se é um casamento que obedece a Deus, todos os dias esse amor vai crescer. Eu amo muito mais o meu marido agora do que quando nós casamos, porque eu o conheço melhor. Amém, não é? Muito mais. Nem tem comparação. Aquilo que eu sentia nem acho que era amor, era só aquela paixão. Hoje, eu posso dizer, e a cada dia é engraçado a gente pensar assim, eu já conheço. E depois, se calhar ainda não conheço bem. Dá coisas para conhecer. E com Deus é maravilhoso. Todos os dias nós nos apaixonarmos novamente, conhecermos mais, conhecer mais. E a segunda coisa que nós podemos conhecer Deus também é através da oração. É através da oração. Nós lemos as palavras. Para mim, eu começo sempre por ler a Bíblia, mas geralmente eu leio a Bíblia e eu tenho que orar depois. Eu leio a Bíblia e às vezes faço momentos de pausa para poder orar sobre aquilo que eu estou a ler. Ou algo que fala ao meu coração e que me acusa em que esta área talvez tu precises mudar aqui ou ali. Ou algo que eu leio e que realmente me toca ou que fala de outra pessoa e eu intercedo. Mas essa é a maneira como eu faço. Você tem que achar aquilo que resulta para si. Mas em relação à oração, não é um monólogo. Às vezes a gente chega perto de Deus e a gente fala e amém, vamos embora. Você sabe que Deus quer falar consigo. Deus quer falar consigo. Deus quer calmar o seu coração. Deus quer guiar. Deus quer alertar para coisas que possam estar a vir à sua vida. Deus quer dar conselhos. Ele usa a Bíblia para falar connosco, em primeiro lugar, mas Ele também usa as nossas experiências com Ele nos momentos de oração. Ele usa aqueles momentos em que nós deixamos tudo, entramos no nosso lugar secreto, em que Ele vai falar connosco. Ouça, aprenda a ouvir a voz de Deus. É prática. É prática. Hoje não ouvi, não faz mal. Talvez você tenha ouvido e não tenha percebido, ou não queira perceber. Mas tenha esses momentos de conhecer mais a Deus. Quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos amar a Ele. E a segunda coisa que eu já tinha falado antes, amar a Deus é obedecer a Ele. Por muito conhecimento que nós tenhamos, se nós não obedecermos, então nós não estamos a amar. Nós não amamos mesmo a Deus. João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Primeira parte, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Não adianta conhecer a Bíblia, não adianta vir à igreja, não adianta ouvir pregações, não adianta orar muito, se quando a gente sai do nosso quarto, se quando a gente sai da igreja, nós vamos desobedecer aos mandamentos de Deus. Nós vamos continuar uma vida que mais parece que nós somos do mundo do que nós somos realmente seguidores de Cristo. Não adianta. Inclusive Jesus diz, não me ama. Porque quem me ama é aquele que obedece. Amor está interligado com a obediência. Sempre em relação a Deus. Sempre. Então, se realmente nós dizemos que amamos, nós temos que obedecer. A Bíblia não muda. A Bíblia não falha. A Bíblia não é antiga, é para hoje. E os seus mandamentos são para nos proteger, são para nos dar uma vida abundante, são para que nós possamos frutificar, são para nosso bem. Porque Ele nos ama, Ele nos deu os mandamentos. Porque Ele quer o melhor para nós, Ele nos deu as coisas que nós devemos fazer e as coisas que nós não devemos de fazer. Somente alguém espiritual pode entender as coisas espirituais. Isto é muito importante. Isso é muito importante.
Se você não consegue entender as coisas de Deus, peça a Deus para que realmente revele e peça a Deus se você realmente precisa de uma transformação. Se já nasceu de novo. Mas não, eu já fiz uma oração, Mas será que isso impactou a sua vida? Será que realmente você está a viver uma vida que agrada a Deus? Será que você tem aquele desejo de estar na sua presença? Aquele desejo de estar aqui na igreja com os outros cristãos? Aquele desejo de falar sobre o seu amor? Aquele desejo, aquela paixão? Às vezes nós passamos numa vida cristã, eu já preguei uma vez disso, nós temos altos e baixos, nós temos estações em que às vezes nós estamos, parece que está tudo, nós sentimos uma presença tão doce, nós estamos bem. Há outras alturas em que parece que Deus não responde, parece que está tudo árido, parece que não dá fruto, parece que está tudo morto. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo, Ele continua a testificar que nós somos filhos de Deus. Ele continua a falar connosco, Ele continua a nos ensinar, Ele continua-nos a guiar. Nós temos aquela certeza dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Se você quer realmente entender as coisas espirituais, obedecer a Deus, então você tem que ser um ser espiritual. Você tem que nascer de novo, você tem que ter uma experiência com Deus. E depois, as coisas não acontecem somente do dia para o outro. Às vezes, nós temos a tendência, como eu disse, de pensar que Deus só se manifesta quando há algo emocional a acontecer. Quando é algo que nos toca, quando há aquele arrepio, quando há aquelas coisas. Mas no dia a dia as coisas não são assim. Deus, Ele quer que você ponha o esforço. Ele quer que você o busque. Ele quer que você se entregue. Ele quer que você lhe obedeça nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E conforme você for obedecendo, mais você vai crescer. Crescimento, maturidade espiritual não tem nada a ver com conhecimento bíblico. Maturidade espiritual tem a ver com obediência. Eu vou dizer novamente. Maturidade espiritual, alguém que é um cristão maduro, alguém que está pronto para dar fruto, não tem a ver com conhecimento bíblico. Tem a ver com a obediência daquilo que você já conhece. Você conhece pouco, obedeça nesse pouco. Deus vai o colocar em muito. Não adianta conhecer muito e não obedecer. E não fazer. E arranjar desculpas. E continuar a viver a mesma vida. E não buscar a Deus. Obedecer é a nossa resposta ao amor que nós dizemos sentir por Deus. É a nossa resposta. Então, qual é a nossa paixão? O que é que nos faz levantar todos os dias? O que é que nos faz mover? O que é que nos faz ter aquela vontade de continuar? O quê? Porque Deus, Ele quer que a gente viva a cada dia um novo dia apaixonado pela presença dEle. Ele quer nos amar, Ele quer que a gente experimente esse amor e Ele quer em troca que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Isso é o que Ele requer de nós. 100% de entrega, 100% de busca, paixão, primeiro amor. Que Ele seja a primeira coisa que a gente pense de manhã e a última coisa que a gente pensa à noite. Que Ele realmente seja aquilo que nós mais buscamos acima de qualquer outra coisa. Que realmente Ele possa ser o número 1 na nossa vida. A Bíblia até diz, e Jesus disse que o amor por Ele deveria de ser comparado com as outras pessoas que nós amamos, aquilo que nós sentimos pelas outras pessoas como se fosse ódio. O que é um bocadinho radical, mas o que Ele queria dizer é: eu estou em primeiro lugar, eu estou aqui e o resto tem que vir bem aqui. Não pode haver nada
que faça sombra. Nada que possa tirar o lugar dele. E isto é gradual. Porque sabem uma coisa, quando eu estava a preparar esta pregação, o Espírito Santo me convicted. Me acusou de várias coisas, desculpem. Eu senti... Há várias coisas na minha vida que eu não estou a fazer. Há várias coisas que a prioridade que eu faço, que a prioridade não é Deus. Há várias coisas na minha vida que eu preciso de largar. Há várias coisas na minha vida que eu preciso de deixar para que eu busque muito mais a Deus. E essa é a minha oração hoje. Que o Espírito Santo possa tocar em vocês. E que realmente vocês vejam o que é que eu preciso de fazer. Porque este é o mandamento de Deus. O resto não interessa nada. Porque sabem uma coisa? O resto é acréscimo. Primeira coisa que Deus nos manda, o grande mandamento que Ele nos dá. Amar a Ele acima de todas as coisas. Amar a Ele. Quando nós fazemos isso, tudo o resto virá. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6,33. Buscar. Pôr Ele em primeiro lugar. Primeiro mandamento de Deus. Amar a Ele. E o resto virá. Então que durante esta semana, durante estes próximos dias, que nós possamos realmente buscar o Espírito Santo. Que nós possamos orar, que nós possamos ter mais tempos de comunhão com Ele, que nós possamos ver onde é que estou a falhar com Deus. Será que eu estou a ter a minha leitura diária da Bíblia? Será que realmente eu estou a ter maior conhecimento? Será que eu estou a crescer espiritualmente? Será que eu estou a crescer em conhecimento dEle? Será que eu estou a pôr o tempo que eu devo para orar, para buscar, para ter tempo com Ele? Será que realmente aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, traz glória a Ele? Será que as outras pessoas conseguem ver na minha testa os mandamentos de Deus por causa da minha obediência? Será que eu estou a fazer realmente diferença?